Bem-vindos a mais um vídeo do canal Saber Cotidiano, dando continuidade ao nosso bate-papo sobre metodologia em ciências sociais. A gente já falou de Durkheim, hoje eu entro nos dois outros porquinhos da sociologia, Marx e Weber, para contar um pouquinho como que eu enxergo a maneira como eles lidam metodologicamente com as questões de investigação e como a gente, de alguma forma, nas nossas práticas de pesquisa atuais, continua se valendo desses conhecimentos. Já é sabido para todo mundo que Marx, Weber e Durkheim constituem a tríade sagrada da sociologia clássica, e a gente já falou um pouquinho como Durkheim, em sua construção do objeto de pesquisa, traz a importância da constituição destes fatos como elementos a serem estudados. Fatos sociais são processos de regularidades que têm leis, que têm regras, e cabe a nós, investigadores, pesquisadores, descobrirmos as causas dessas regularidades, como que as causas produzem determinados efeitos. Pois bem, como é que isso se desdobra para outros pesquisadores, para outros clássicos da sociologia após Durkheim? Bom, já falei muito de Weber aqui no canal, talvez não tanto quanto deveria, mas já falei em alguns vídeos e trouxe essa questão dos tipos ideais. Não vale a pena entrar muito nessa discussão aqui, mas uma questão metodológica que a gente traz até hoje, em qualquer tipo de análise que a gente faça, é de fato a tipificação. Weber traz isso muito forte ao mostrar que a gente tem que meio que exagerar no momento de construção desses tipos, porque eles são apenas uma maneira da gente enxergar mais facilmente a realidade. Não se trata de dizer que o tipo é correspondente a uma pessoa, ao que realmente ocorre. É uma tipificação, é uma maneira de tornar um evento, um fato, uma situação, um grupo de pessoas mais evidente. Então, por isso, esse exagero na construção desses tipos ideais. E, claro, qualquer exercício de classificação, a gente vai acabar exagerando, pendendo mais para um lado ou para o outro. Mas interessante é que muitas das coisas que a gente ouve falar hoje de perfis, né, se baseiam na ideia de Weber de tipos ideais. Mas o que eu queria trazer de fato aqui, quando a gente fala em metodologia e em ciências sociais, especificamente em Max Weber, é a questão da objetividade. Eu também já falei aqui em determinado momento dessa relação pesquisador-pesquisado e quanto isso, de fato, é uma questão a ser considerada no momento da gente descrever a nossa análise. A gente não pode deixar passar esta relação e entender as questões de poder envolvidas aí dentro dessa relação. Weber traz para a gente a ideia de que os valores dos pesquisadores, ou seja, aquilo que é subjetivo a eles, muitas vezes orientam o início da pesquisa. A escolha do objeto, a direção que a pesquisa vai tomar. Mas, contudo, entretanto, todavia, no processo de análise da pesquisa, dos dados, a gente tem que ter a neutralidade. A neutralidade deve prevalecer para dar uma resposta mais objetiva à realidade. Então, não se trata aqui de esquecer que os valores do pesquisador simplesmente desaparecem durante a pesquisa, mas de fazer um esforço para que, no momento da análise, esses valores falem menos. Isso envolve a questão do não julgar, que um pouco que o Durkheim já trazia, né? De afastar as pré-noções e não julgar. A gente, quando está em campo, de fato, começou o campo, a gente tenta se manter mais ou menos neutro. É claro que não dá, porque nosso corpo comunica, nossa posição de gênero comunica, nossas roupas comunicam, nossas falas comunicam, mas no momento da análise a gente tem que tomar muito cuidado para que os nossos valores não falem mais alto
do que aquilo que a gente viu em campo. Para Weber, então, é como se a gente conseguisse, de alguma maneira, abstrair ou pudesse abstrair esses nossos valores para trazer uma análise mais objetiva e mais neutra possível. É claro que Weber admite que os valores do pesquisador acabam dando uma direção individual à pesquisa. E mais ainda, né, esses valores eles acabam mostrando características específicas de uma época histórica diferente. E aí a gente já percebe a questão do domínio da história e a importância da história para Max Weber, que, claro, estudou diferentes sociedades em vários momentos históricos e tem esse exercício de fazer comparações entre diferentes momentos. Durkheim, a gente viu que para ele a história é meio secundário, né? Porque o fundamental, ele está interessado mais na estrutura que não se modifica, né? Então, essa particularidade da análise de Weber, metodologicamente, vai trazer para a gente a importância até de situar o nosso momento histórico presente, aquilo que a gente está vivendo. É óbvio, a gente está, por exemplo, numa pandemia, a gente não vai ignorar este fato objetivo e simplesmente tentar buscar uma estrutura, a gente até pode buscar uma estrutura que perdure, mas a pandemia, por exemplo, ela trouxe uma série de abalos na maneira como as pessoas enxergam o mundo, e qualquer investigação dentro desse contexto, ela vai sair marcada por esse momento histórico. É a importância disso que Weber traz para a gente. Bom, tendo dito isso, é importante perceber o quanto o Max Weber ele também acaba enveredando para um lado mais de neutralidade, né, e de tentar acreditar não num positivismo, né, mas acreditar de fato que o resultado da pesquisa, para ser válido, ele tem que ser algo neutro. Não que o pesquisador não vai interferir, mas, de novo, fica no ar aquela noção, né, de que a gente precisa meio que abrir mão, né, e abrir mão de qualquer elemento externo, como se a gente de fato estivesse num laboratório, né, e conseguisse de fato isolar todas as questões que perpassam a análise de uma pesquisa. Então, ao meu ver, Weber ainda tem essa utopia, né, que a gente muitas vezes carrega dentro da pesquisa em ciências sociais, em ciências humanas, de que a gente vai chegar a um resultado. Claro, quando a gente fala em validade científica dos dados, é importante se atentar para essas questões, mas, principalmente nas discussões antropológicas mais recentes, já apontam que não importa o que a gente faça, toda a pesquisa e seu resultado, eles vão ser pautados pelo posicionamento identitário, ideológico do pesquisador. Então, não se trata de ignorar isso e considerarem, então tá tudo enviesado, então nenhum dado científico, não é considerado dado científico, nada é válido. Não, a questão que vale a gente refletir a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa levar isso nos nossos textos, nas nossas análises, mas, é claro, o nosso fim sempre é uma neutralidade, é uma objetividade, e Weber traz de novo, né, essa importância de colocar, né, a gente pensa que esses autores eles realmente foram os fundadores de uma ideia mais cientificista da sociologia. Então, é normal que eles quisessem, naquele momento, justificar a sociologia enquanto ciência e colocá-la num patamar respeitável, né? O que se esquece é que, de fato, cada vez mais é importante atentar para a posição social do pesquisador, para as relações de poder entre pesquisador e pesquisado e todos os seus efeitos advindos desta relação. Conta para mim aí se você já passou por esse dilema da objetividade, da neutralidade, como você tem lidado
com isso na sua pesquisa. No vídeo seguinte, a gente vai falar um pouquinho do último sociólogo mais importante da sociologia clássica, o nosso querido Karl Marx.